que nossa vida esteja plantada, enraizada em Deus. Que a nossa fé seja uma fé profunda. Que nós não duvidemos da força da fé. Não duvidemos da palavra. A palavra de Deus, do Evangelho, para que assim sejamos firmes e fortes, principalmente nas horas difíceis. Deus nos abençoe e derrame sobre nós sua graça. Vamos tomar o Evangelho de hoje, que está em Lucas 16, de 19 a 31. Disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro por suas vezes males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhes disse: Se não escutam a Moisés nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, a parábola que Jesus conta é uma advertência. Advertência para os fariseus. Advertência para nós. Para cada um de nós que estamos a caminho. Para que na nossa vida as nossas escolhas e opções não sejam pautadas pura e simplesmente no egoísmo, fechadas em nós mesmos, esquecendo-se do pobre, esquecendo-se das pessoas que estão à porta, que pedem, esquecendo daqueles que nós, que temos melhores condições, devemos estar a serviço dos mais pobres. Colocar o que temos para ajudar, porque ninguém é dono de nada e tudo que Deus nos deu é graça. A parábola que nós ouvimos, irmãos, não é tanto uma palavra de conforto para os pobres, mas uma advertência para os homens, mulheres, que acham normal a situação de milhões de pobres que morrem de fome. Não pode ser normal. Não é normal, enquanto uns têm tantos, os outros não têm nada, criando esse abismo. Esse abismo. Não poderão descobrir os grandes sinais de outra vida, nem mesmo com o milagre da ressurreição de um morto, porque não aprenderam ainda antes a descobrir a presença de Jesus na vida no próximo. Não terá Jesus na outra vida, na vida depois que terminar esse mundo, aqueles que não foram capazes de vê-lo aqui.
quem estava precisando, quando eu dispus do que tinha para servir as pessoas, seja pouco, seja muito, é a advertência que o Senhor nos faz para não acontecer o que aconteceu com aquele homem opulento, que se apegou tanto ao seu dinheiro, às suas festas, às coisas, que esqueceu que tinha alguém à sua porta para matar a fome com as sobras que caíam da sua mesa. Que pena que a gente só vai deixar para acordar depois que partirmos dessa vida. Aí não tem jeito mais, irmãos. Não tem jeito. Se nós não nos convertermos enquanto estivermos aqui, não tem jeito. Se nós não abrirmos o coração para Deus enquanto estamos nessa vida, não tem jeito depois. Se nós não decidirmos mudar de vida enquanto estamos aqui, abrir nossos olhos, sair do egoísmo, sair da nossa autossuficiência, sair da nossa prepotência, se nós não resolvermos descer e nos despir do nosso orgulho para ajudar, para servir os outros, o nosso dinheiro pode nos levar à ruína. Nosso orgulho pode levar-nos à ruína. Por isso a advertência que o Senhor nos faz hoje e a cada um de nós. E aquele rico, agora, diante de Deus, agora ele lembra. Manda avisar meus irmãos. E Jesus e Abraão diz: olha, não tem jeito mais, tão pouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite algum dos mortos. E Jesus tinha razão quanto a isso. Passou-se tantos anos de sua ressurreição e muitos ainda não acreditam e divulgam que a morte é o fim de tudo, ou acreditam em reencarnação, ainda não acreditam, ainda ficam nessa bobagem, desculpe, mas bobagem de psicografia, psicografando, querendo saber o que tem do outro lado da vida e não preocupam com quem está aqui. Paremos de ter curiosidade de quem está de lá, rezemos por eles, mas vamos viver a nossa vida enquanto está aqui. Viva a vida, irmãos, servindo, ajudando. Aqueles que têm maiores condições financeiras, ajudem mais, estendam a mão, abram o coração para servir, para ajudar os outros. E mesmo no seio da nossa igreja, embora a doutrina insista no tema da ressurreição, parece que às vezes vivemos como se não crêssemos na vida eterna. Quem não crê em Moisés e nos profetas, quem não se debruça e não se deixa abarcar pelas Sagradas Escrituras, não consegue manter firme a fé de que um dia não haverá choro e nem morte. Então a leitura atenta da palavra, que pode manter a nossa esperança, ainda que vivamos cercados por um contexto de morte, o cristão acredita na vida, não duvida da vida, da plenitude da vida, da transformação que haverá depois. A vida continua, irmãos. Depois da morte, continua. De modo diferente. De modo totalmente diferente, mas continua. Portanto, saibamos fazer escolhas boas nesse mundo. Amemos, escutemos ao grito daqueles que sofrem. Sejamos mãos, coração, pés, olho, ouvido, atentos para escutar, para ver, para sentir, para estender a mão e ajudar, e pés que nos levam em direção ao outro, principalmente de quem necessita de nós.